Olha, vamos falar então aí a declaração do blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo de que as mulheres votam estatisticamente muito mal, ativou nas redes sociais grupos radicalizados contrários ao voto feminino. Nos Estados Unidos, esse movimento é endossado por apoiadores de Donald Trump. A reação é apontada por um levantamento feito a pedido do jornal Globo pelo Instituto Democracia em Cheque, que monitora as campanhas de desinformação e discurso de ódio online. Um eixo central desse discurso é uma associação pejorativa entre o comportamento eleitoral feminino e a expansão do feminismo. Um dos destaques nesse universo é um vídeo da influenciadora bolsonarista Pietra Bertolazzi. Ela que tem 1 milhão de seguidores no Instagram e mobilizou uma defesa explícita da restrição ao voto feminino ao se declarar contra o sufrágio das mulheres numa publicação no YouTube. De acordo com um levantamento a partir de dados da plataforma de monitoramento Talkwalker, o termo voto feminino somou 23 mil menções nas redes entre 27 de junho e a última sexta-feira. O pico foi registrado depois da saída da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro do comando do PL Mulher, anunciada dia depois aí do atrito entre ela e Flávio Bolsonaro. Uma análise feita pelo Democracia em Cheque a partir de 263 postagens com 2,3 milhões de interações, na verdade, revela aí que a repercussão do vídeo do Paulo Figueiredo representou a maior fatia dos conteúdos sobre o assunto, 38% do total. Nesse grupo, a base bolsonarista somou quase metade das publicações, 45%. E ainda segundo a análise, enquanto conteúdos hostilizando o eleitorado feminino circulavam entre influenciadores radicais, aliados de Flávio celebravam a posição do senador, que buscou se desvincular do comentário do Paulo Figueiredo ao afirmar repudiá-lo. Só que a gente mostrou depois que o próprio Paulo Figueiredo foi quem fez ali a declaração e direcionou a fala do Flávio Bolsonaro. Rapaz. A extrema-direita tem funcionado assim. Quem se interessar depois, não agora, né, mas depois, vá procurar o conceito, a chamada janela de Overton, que é... A janela de Overton é o seguinte: você lança uma tese que inicialmente parece ser um troço absurdo, assim, coisa... Olha, o repúdio total da população e tal. E aos poucos você vai, mas insiste, vai insistindo e vai deslocando a opinião das pessoas aos poucos, a reiteração do absurdo, a normalização do absurdo e depois a associação entre eventos que nada tem a ver com a tese absurda central, com esse fato, esse elemento, isso vai fazendo com que as pessoas comecem a achar, não é assim também tão desproposital. Então, quando se fala inicialmente, puxa, essas mulheres só atrapalham a democracia porque elas votam mal, especialmente as solteiras. O que falta é que elas casem com maridos moderados ou conservadores. Você fala, mas que absurdo! Você vai contestar agora o voto feminino? Isso não faz nenhum... Mas aí vão aparecendo os influencers, especialmente hoje em dia. O Paulo Figueiredo fez aquelas contas que ele fez, né? Olha aqui, se só mulheres votassem, só se elegeriam democratas. Pega, no caso do Lula, as mulheres são maioria. E ele vê isso como uma determinação, ele não pensa em qualquer outro fator condicionante que leve as mulheres a essa escolha. Por exemplo, o fato de que, obviamente, há uma desigualdade, pode estar garantida igualdade na lei, mas na prática há uma desigualdade entre homens e mulheres, e que são justamente os partidos progressistas que falam contra essa desigualdade. Ao passo que os partidos conservadores e os reacionários, como Paulo Figueiredo, não só a justificam, como consideram isso, assim, a possibilidade de mexer no voto feminino é até plausível. Porque quando Paulo Figueiredo fala isso, nós revelamos isso aqui em primeira mão, isso está em todos os jornais, nós somos os primeiros a tratar disso aqui no nosso programa, Rafael. Nós mostramos como isso está conectado a grupos organizados da extrema-direita norte-americana. Há hoje um pedaço do Partido Republicano, o seu pedaço mais reacionário, há expressões especialmente ligadas a algumas correntes evangélicas que defendem o voto familiar, o voto por família, o voto do chefe de família. Há um pastor lá que é um entusiasta dessa ideia, que foi retuitado pelo Pete Hegseth, que é o ministro, o secretário de guerra dos Estados Unidos. O Trump nomeou um assessor, o Ingrazia, que pensa isso. Então,
Isso não essa coisa que o Paulo Figueiredo fala não é uma maluquice, é uma maluquice, mas o que eu digo, não é uma maluquice própria, pessoal. Isso não foi parido na sua mente divinal. Isso é um debate que hoje está posto na extrema-direita dos Estados Unidos. É um debate que está posto no trumpismo. Né? Quando essa gente fala na tal guerra cultural, né? E daí que a associação que eu fiz lá atrás com o conto da Aya, né? Do Handmaid's Tale, não é nenhuma maluquice. Quando você fala da guerra cultural que eles promovem, o que é que eles dizem? Qual a justificativa que eles têm? Que o Paulo Figueiredo tem. Existe o feminismo é uma doutrina demoníaca, né? O feminismo nasce de uma derivação do marxismo. A gente até pode lembrar, que um amigo me observou, falou, não, pega o texto, o que eles usam ali a origem da família, da propriedade privada e do Estado, do Engels. Então, assim, a própria família, como está organizada, ela está ligada ao capital. Não, sem dúvida nenhuma, a família, como está organizada, está ligada também à trajetória do capital. Assim como a família, como estava organizada, estava ligada à trajetória do sistema econômico vigente na Grécia Antiga. Sempre há. A organização social, ela sempre será, né, estará relacionada com o padrão e a formação econômica. Mas daí a ser o marxismo uma corrente que prega a dissolução da família, isso nunca aconteceu. Mas eles vêm com isso. Então o feminismo vira uma expressão do marxismo, como tal, uma expressão demoníaca, e na expressão do Paulo Figueiredo, que eu acho engraçado, ele disse assim, e isso quer negar as mulheres como elas são. O Figueiredo tem a pretensão de saber, aspas, as mulheres como elas são. Né? Ele tem a pretensão de dizer como são as mulheres. Né? E não, isso não é verdade que o Paulo Figueiredo, que o PL pense diferente do Paulo Figueiredo. Não é verdade que Eduardo pense diferente do Paulo Figueiredo. Na verdade, eles pensam a mesma coisa. Né? E a gente tem, e depois o Flávio renegou, e a gente tem o Paulo Figueiredo dizendo, eu combinei isso tudo com ele. E o Flávio não veio dizer não combinou. Falou que o Paulo Figueiredo é, sim, uma pessoa importante na campanha dele. Discordo, mas é uma pessoa importante na campanha. Né? Aliás, vale a pena, acho que a gente tem o vídeo aí. Vamos lembrar o vídeo em que o Paulo Figueiredo fala foi tudo combinado. Falei, faça do limão uma limonada. Me desautorize publicamente. Caso alguém pergunte, não tenha melindre de me desautorizar. Diga que eu não estou na sua campanha, diga que discorda de mim. Diga o seguinte, que acha que a mulher vota bem e que vota tão bem que vão votar em você. É um ótimo discurso político. Tá aí. Agora, isso está dito, isso, todo mundo sabe. A essa altura, todo mundo sabe o que todo mundo sabe. Não é? E, portanto, se as mulheres estão dispostas a... você acha, Reinaldo, que pode vir uma revogação de voto? Não, não vai ter revogação de voto feminino no Brasil. O que é certo é que não serão pessoas que vão lutar pela igualdade. O que é certo é que não são pessoas que vão lutar por alguma forma de reparação. Né? E que tudo isso, no fim das contas, é muito ofensivo. Veja só, eu tenho 64 anos, cara. Você imagina, eu não imaginava, não se discutia. Quando eu comecei a militar em política, eu tinha 14 anos, em 75, e em plena ditadura, e não se discutia voto feminino, o direito ou não de mulher votar. Nós passamos toda a ditadura sem discutir isso. A redemocratização, tudo.
Se você me falasse, Rafael, eu sou dos fabulosos dos anos 80, né, que eu fui jovem, né? Opa, eram anos interessantes, foram. Que alguém ia contestar voto feminino, você ia falar, mas que coisa é essa? Que maluquice é essa? E estamos aqui em 2026, falando sobre o voto feminino. A extrema-direita fez disso uma questão, né? Entre outros atrasos formidáveis. Né? Dizer o quê?